Shalom, shalom. Primeiro de tudo, eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Lucas 19, no versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia se perdido. Eu quero deixar essa palavra para você para testificar essa palavra. Que o Senhor Jesus, ele veio para buscar aquele que se perdeu. E quem que se perdeu? Satanás achou que eu tinha me perdido, mas o Senhor me encontrou. E hoje eu quero testemunhar, testificar daquilo que o nosso Deus, ele fez, ele continua fazendo e ele continua sendo o mesmo. E que o meu testemunho venha edificar outras vidas, outras pessoas que de repente acham que não tem mais jeito, que acham que o seu caso é o pior de todo. Não. O Senhor, ele veio buscar o que se havia se perdido. Amém? Meu nome é Aline, eu tenho 36 anos, moro em Goiânia. E eu nasci no estado do Pará. Eu nasci num lar sem estrutura. Eu nasci de uma relação extraconjugal. A minha mãe, ela foi mãe de 8 filhos, mãe solteira. E ali a minha mãe, ela namorava, e ela tinha os filhos, e ela ia deixando na minha avó. E eu fui um desses filhos, um desses 8 filhos que ela teve, né? E a gente ficava mais na avó. Tinha vezes que eu lembro que eu ia para casa da minha mãe. O lar da minha mãe, eu lembro que era um lar agitado, né, um ambiente agitado, onde havia bebida, havia amigos. E eu me lembro algumas coisas, né, sobre a minha mãe. E ali eu fui crescendo, mas eu ficava com os meus avós, né? O meu avô, minha avó, que eu passei a chamá-los de pai, mas eu sabia quem era minha mãe, né? E eu já com meus 6 para 7 anos, 6, 7 anos, eu nasci em 88. Quando foi em 96, veio a notícia, né, que a minha mãe havia sido assassinada. A minha mãe, ela foi assassinada de uma forma brutal na frente da minha irmã caçula, em 1996. E ali foi uma comoção muito grande. Eu via minhas irmãs chorando, todo mundo planteando, e eu não era diferente. Eu já não tinha um pai, eu já não tinha uma família, e a partir daquele momento, eu já não tinha minha mãe biológica também, porque ela estava sempre ali na minha avó, ela era perto onde ela morava, então a gente tinha um certo contato. E ali, a minha mãe, ela desce às sepulturas, e ali a gente fica. Morreu uma irmã, né, minha, a mais velha, ela veio a falecer. E ficamos em 7. E quando a minha mãe morre, esses filhos meio que foi distribuído. Eu lembro que o meu irmão, um dos meus irmãos, muito novo, por falta de condições, a minha mãe, ela precisou entregar para a família, né? Eu lembro que uma outra irmã minha, o meu tio assumiu a criação, né? Porque era muitos filhos. E ali ficamos em 5 na minha avó, né? Ficamos em 5 na minha avó. Uma faleceu, uma foi morar com o meu tio e um foi morar com a família do pai. E ali a gente prosseguiu naquela vida, uma vida muito difícil. A gente morava no interior, onde tinha garimpo perto, né? E havia muitos homens e a gente ficava vulnerável. Eu me lembro que mas antes dos meus 10 anos, eu sofri uma tentativa, né, de abuso. E eu contei pro meu tio. O meu tio sacou de uma arma, de uma 20,
e ali disparou contra aquele homem sai correndo, e eu não sei o que aconteceu com ele, se ele veio a óbito. Eu era muito criança ainda, e quando eu conto isso pro meu tio, ele se revolta de uma forma exacerbada ali naquele momento, sai em si e decide agir com a sua própria mão, né? Fazer justiça com a sua própria mão. Uma vez que naquele lugar não havia policiais, ali quem mandava era o povo. Quem mandava era quem tinha sangue nos olhos e quem tinha dinheiro. E ali eu fui crescendo no meio daquele povo, no meio daqueles garimpeiros. Meu pai e avô mexia com garimpo, mexia com ouro, mexia com armazém e mexia com plantações de arroz e fazia diversas coisas. E eu fui crescendo ali sem ter uma referência, porque os meus pais, avós, eram muito ocupados. E eu agradeço muito pela vida deles, né? Porque na ausência da minha mãe, eles foi o meu escape, tanto para mim como para os meus irmãos. E eu lembro que o meu avô, ele não era meu avô de sangue, ele era marido da minha avó, e por esse motivo ele passou a ser meu avô, né? E passou a ser meu pai também. E aquele homem, um homem íntegro. Hoje eu consigo dimensionar o caráter daquele homem. Aquele homem, ele não era nenhum parente nosso. Hoje eu entendo. Mas aquele homem era um homem de grandes virtudes. Meu pai, meu herói, minha referência. E eu tenho lembranças maravilhosas dele. Lembranças únicas. Meu pai Cristino, chamava Cristino. E eu lembro que já mocinha, na minha inocência, eu fui passar perto do meu pai, somente de calcinha. Aquele homem não era meu pai biológico, aquele homem era simplesmente o marido da minha avó. E assumiu nossa criação. E quando eu passo de calcinha perto do meu pai, né? Meu pai avô, ele me pega e me dá uma surra muito forte. Naquele momento eu não entendi. Fiquei com raiva. E ele me bateu, né, de cinto. E disse assim: nunca mais ouse passar perto de mim, ou quer que algum homem que seja, ou pela casa, dessa forma. E ele me corrigiu, né? E mais uma vez, me protegeu, me mostrou o sentido de ser amada, cuidada, zelada, né? Como mulher, como moça. E eu tinha um grande apreço pelo meu pai, um grande homem, que eu só consegui dimensionar isso quando adulta, né? Mas ali, aquele homem me ensinava muitas coisas. A minha avó era mais carrancuda, a minha avó era uma mulher muito atarefada, uma mulher que criou 4 gerações. E a minha avó, ela era uma mulher muito ocupada, né? Ocupada, e muitas das vezes falava palavrão. E de contrapartida tinha o meu avô, né? Que era um homem severo, um homem muito direito, mas um homem que me ensinou muitas coisas. Minha avó também, eu tive grandes referências. Eu não tive meu pai biológico, eu não tive minha mãe, mas eu fui muito abençoada. Eu tive referências muito importantes que me tornou quem eu sou hoje. E o meu pai, eu lembro que eu penteava os cabelos do meu pai. E ele me dava grandes conselhos. Ele dizia: filha, seja honesta. Nunca pegue nada que não seja seu. Meu pai, ele me falava coisas inefáveis. Ele sentava comigo e ele me dava conselhos preciosos. Ele colocava eu aqui na cacunda
E a gente passeava, ele andava comigo. E ele me dizia muitas coisas. Naquele momento eu não entendia. Hoje eu entendo que tudo aquilo que o meu pai semeou no meu coração foi joias, coisas incríveis. E ele dizia que a gente tem que viver do suor, que a gente não poderia pegar nada que não fosse nosso, que nós deveríamos ser honesta, que quando nós nos casarmos nós deveríamos respeitar a cara de homem. Meu pai dizia assim, sabe? E ali eu tive o meu pai como uma referência, que mais tarde, já longe dele, eu me lembro desses conselhos. Em contrapartida, eu tinha minha avó. Minha avó é uma mulher muito atarefada, e minha avó, ela falava muitas palavras, né? Hoje minha avó, minha mãe, descansa em Cristo, né? Ela partiu de uma forma, Deus a chamou, né? Mas ela já na presença do Senhor. Mas naquela ocasião, a minha avó, ela chamava muitos palavrão. E ela falava, e eu fui ficando mocinha, e ela falava muitas palavras de maldição. Eu sei que ela também não entendia, mas ela lançava muitas palavras. Chamava aquele nome assim, suas raparigas, suas biscate. E falava vários nomes. E aquilo me ofendia de uma forma muito forte. Aquelas palavras me ofendiam. E através daquelas palavras, Satanás achou um meio, né, de sujar no meu coração. Eu tinha um pai que me dava conselhos preciosos. E de um outro lado, uma avó, né, uma mãe, avó, que maldizia, né? E eu já grandinha, com 12 anos, vivendo ali com eles. Com 12 anos eu fui registrada. Eu tinha 12 anos de idade. E aí a gente se muda para uma cidade chamada Santana do Araguaia. E eu fui registrada. A gente foi num povoado perto, chamado Cumaru do Norte. E ali a gente foi registrada com... Eu já tinha 12 anos. Os meus irmãos eram mais velhos e eu já tinha 12 anos. E aí eu entro na escola, já com essa idade. Eu entrei na escola tarde, viu, gente? Hoje eu tenho um ensino fundamental completo para a glória de Deus. Mas aí eu entro ali na escola com já quase 13 anos. 12 anos é alguma coisa. Começo a estudar, um pouco atrasada, né, por causa da idade. Mas pela misericórdia eu sempre tive uma cabeça muito boa. Deus sempre me abençoou. Nunca repeti de ano. E eu cresço ali de um lado e eu entro na puberdade. Eu entro na pré-adolescência. Entro na escola, na pré-adolescência, e minha mãe chamando ali nós por aqueles nomes. E você que é mãe, dos 12 anos aos 15, aos 16, é onde Satanás ele trabalha pesado na nossa juventude. E comigo não foi diferente. E ali, dos 12 para 13 anos, essas xingações, esses palavreados se aumenta, e eu já entro naquela fase da rebeldia, e as correções aumentam, os nomes aumentam, os palavreados aumentam, e ali eu começo a gerar um ódio no meu coração. Não conhecia Jesus, e eu comecei a nutrir um ódio da minha família, um ódio não do meu pai, mas mais da minha avó mãe, né? Que ela, uma vez que ela me registrou, minha mãe. Então eu comecei a nutrir esse ódio já nessa pré-adolescência. E eu vejo minhas irmãs, uma já sai de casa, ela foge e se casa. O meu irmão mais velho, muito namorador, já tem a vida dele. Minha outra irmã apanha bastante dentro de casa, e eu vivendo aquele contexto. A minha irmã mais nova, nesse período, entra no mundo das drogas, e eu fico ali, nutrindo, pondo
culpa nas pessoas por eu estar naquele estado. E começo a nutrir esse ódio principal da minha mãe, avó, da minha mãe, ali. E começo a sair, a namorar e a entrar na imoralidade sexual. Naquela época comecei a ver pornografia, não tinha celular, então comecei a ver revistas. E Satanás começa a minar meu coração com ódio e me levar, né, para a imoralidade. E eu me perco, né? Já não sou mais moça. E muito rebelde dentro de casa, sendo amaldiçoada, sendo chamada de biscate, de rapariga. E aí Satanás falava, você é isso mesmo. E aí eu falava, já que eu sou, então eu vou fazer, vou namorar. E comecei a viver uma vida nas garras de Satanás. E começo a beber e a experimentar o cigarro muito cedo. Muito cedo. E dentro de casa era essa conturbação. Chegava em casa, meu pai dava conselho, ao mesmo tempo minha avó amaldiçoava, eu criava aquele ódio, saía, namorava, fazia tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. Deixo a escola e ali eu começo a me envolver com más amizades, com pessoas erradas, com meninas que não tinham princípios. Porque eu digo para os pais, a má amizade, ela é terrível. É por isso que a palavra de Deus fala assim, que a má amizade, elas destrói os bons costumes. E naquela situação ali, com aquelas amizades erradas, eu já não lembrava dos conselhos que meu pai me dava. Já tomada, né? Por um espírito maligno, querendo ir em festa, querendo beber, se achando adulta demais. E já com quase 14 anos eu me revolto contra meus pais. E na minha cabeça eu estava certa. E eu me lembro que eu já estava com 14 anos, isso já em 2003. E eu decido fugir de casa. Falei, não, vamos embora daqui. Esse povo não me ama, só me xinga. E eu era certa. Para vocês verem o nível que Satanás ele cega uma pessoa. E ali, eu já envolvida, né? Com muitas más amizades. Eu conheço uma jovem também, uma pedra de tropeço. E ali eu começo a andar com essa outra jovem. E essa moça me faz um convite. Que ela tinha recebido um convite para vir morar em Goiânia. Morar e trabalhar. E nisso ela fala, você quer ir comigo? Eu falei, vou. E ali eu maquino tudo. Escondido dos meus pais, achando que eles eram errados, eu era certa, que eles não me amavam. E eu arrumo a minha mala e saio escondida da minha casa. E venho escondida, fugida, para Goiânia, de carona. E deixo minha família, meus pais, esqueço de muitas coisas que meu pai me dizia. E naquele momento, com a cabeça inércia, eu vim parar aqui no estado de Goiás, exatamente em Goiânia. E aí no próximo testemunho eu vou contar a parte 2 de tudo que me aconteceu já em uma nova terra, já em um outro lugar, vivendo um novo tempo e agora longe da minha família.